Gostaria que vocês abrissem em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, os versículos do 10 até o 18. Achou o Senhor na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu e guardou como a menina de seu olho. Como águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Assim, ó, o Senhor me guiou, e não havia com eles deuses estranhos. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. E fez chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste do sangue das uvas o vinho puro. E engordando-se Jesurum, que é um apelido carinhoso para Jerusalém, deu coices, engordaste e engrossastes. Eles se orgulharam e se exaltaram perante Deus. E de gordura te cobriste, e te deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com os deuses estranhos provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não estremeceram a seus pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Antes de explicar, eu gostaria que vocês abrissem agora em Jeremias 6. Jeremias 6, dos versículos 15 ao 19. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto de seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Os dois textos que eu acabei de ler agora falam sobre uma coisa em geral. Deus nos tirou, nós estávamos perdidos, cada um numa igreja ou numa religião, muitos da macumba, da segunda igreja, e nos trouxe para o caminho certo, nos tirou da servidão. Só que nós desprezamos o que Ele deu para nós, e muitos de nós temos feito o que desagrada ao Senhor. E quando foi na madrugada de segunda para terça, eu tive uma visão, e a visão era assim: haviam dois exércitos. Um exército você sabia que era do bem, e outro exército você sabia que era do mal. E eles estavam indo batalhar entre si. Só que o exército do mal, por incrível que pareça, ele conseguiu prevalecer sobre o do bem. E as pessoas que prevaleceram sobre o exército do bem, eles começaram a se humilhar, eles começaram a orar perante o Senhor para pedir ajuda. E aí a palavra de Deus veio a eles dizendo assim: não os ajudarei, pois é uma falsa humilhação. Só me buscam quando precisam de mim. E eu não entendi esse sonho. Eu acordei assustado, mas eu pensei que tivesse sido alguma coisa só da minha cabeça, assim, durante a noite. Mas aí quando eu estava na aula, durante a aula, Deus começou a falar comigo. E Ele me revelou o que significava esse sonho. O exército do bem significa toda a congregação da igreja. E o exército do mal significa o diabo e seus demônios que nos tentam todos os dias. Mas por que o diabo prevaleceu sobre nós?
porque nós não temos dado ouvido a tudo que está sendo passado aqui no púlpito. Já é a quarta vez que eu estou aqui falando sobre o mesmo assunto com palavras diferentes, mas o povo, a igreja, não tem dado ouvidos ao que Deus está falando através de seus ministros, através do que acabou de falar do pastor e de muitas outras pessoas que vêm aqui. E aí o Senhor deu uma palavra, mais uma, para mim ler a igreja enquanto eu estava na aula. Assim, eles só buscam quando me convém. Para eles, sou o Deus de seus desejos. E por isso, não atendi às suas orações durante o sonho. E Deus disse assim: se vocês continuarem do jeito que vocês estão, eu não vou atender às suas orações e não vou os ajudar. A palavra que Deus me mandou trazer no final do culto do sábado, que Deus sararia as feridas e os ajudaria, foram para uma minoria da igreja, porque a maioria não orou com sinceridade, Deus me disse. A maioria orou com falsidade, sem se humilhar perantemente sobre o Senhor. E aquela palavra veio a toda a igreja para dar forças àquelas pessoas que realmente estão com vontade de buscar ao Senhor, o que não é o caso da maioria da igreja. E assim Deus me disse: a igreja precisa despertar imediatamente de seus maus caminhos, voltar para os meus. Satanás está tendo grandes vitórias sobre a igreja. Não é tempo de brincar. Hoje é dia de tomar um posicionamento. Escolhei hoje a quem sirvais. A vinda de Cristo está muito próxima, e quem não se posicionar ficará de fora. Então que você possa tomar uma decisão e que você possa deixar os seus maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Porque se você se voltar para Deus, Ele ama e Ele cumpre, porque Ele é fiel. Amém?